Seja bem-vindo à quinta mensagem da série Escolhas de Cura. E hoje nós vamos trabalhar a escolha da transformação. Chegamos então à nossa quinta mensagem da série Escolha de Cura. Já fomos desafiados a receber a cura de Deus através da escolha da liberdade, da esperança, da entrega e de confessar. Aprendemos, queridos, na primeira mensagem, a reconhecer que não somos Deus, admitindo que não temos o poder para controlar a nossa tendência de fazer coisas erradas e que a nossa vida está fora do controle. Essa foi a escolha da liberdade. Aprendemos também a acreditar sinceramente que Deus existe, que Deus se importa com cada um de nós e que Ele tem o poder para nos ajudar a mudar a nossa vida. Essa foi a escolha da esperança. Nesse dia fomos alimentados na nossa esperança, em acreditar que Deus existe e que Ele se importa com a gente e que Ele tem o desejo de nos ajudar a mudar. Fomos desafiados a aprender que conscientemente temos que decidir escolher entregar toda a nossa vida e vontade aos cuidados e ao controle de Jesus. Essa é a escolha da entrega, da rendição, aonde a gente escolheu entregar o controle da nossa vida a Cristo Jesus. Na quarta mensagem, que foi quinta-feira passada, aprendemos a nos examinar e a confessar as nossas falhas a nós mesmos, a Deus e a alguém que a gente confie completamente, para que a gente então receba a cura da parte de Deus para a nossa vida. E agora pela manhã seremos desafiados a escolher fazer mudanças em nossa vida. Na verdade, queridos, a escolha da transformação tem a ver com o nosso processo de cura. Somos mais responsáveis pela nossa própria cura do que de fato a gente pode imaginar. Eu e você temos uma parcela importante em tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus, Ele quer nos curar, Deus, Ele quer nos libertar de maus hábitos, de pecados escravizadores, de traumas do passado. Mas Deus, Ele não pode fazer isso sozinho. Ele não pode fazer sozinho, porque Ele não tem poder para fazer, não é isso. Ele é todo poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Mas existe uma coisa interessante que Deus Ele nos confiou, que é a liberdade que a gente tem, que a gente possui, o livre-arbítrio, de querer ou não que Ele faça alguma coisa na nossa vida. Então, em todo o processo de cura, a gente realmente tem uma participação importante, a gente é responsável nesse processo em que Deus Ele trabalha na nossa vida. No entanto, queridos, nesse processo, a gente pode interromper a nossa jornada de transformação com uma coisa que eu, no 30 semanas, estou trabalhando na minha vida. O que é, pastor, que pode interromper o processo de transformação da minha vida? Uma coisa chamada procrastinação. A procrastinação é algo que nos impede de trabalhar essa questão da transformação, da mudança na nossa vida. A procrastinação é algo terrível, é algo que tem nos impedido de caminhar na jornada que se chama a jornada da transformação. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui nessa manhã. Você se considera um procrastinador? Você tem o hábito de adiar as coisas que precisam de uma decisão na sua vida?
Você é alguém que procrastina. Procrastinar significa adiar, demorar, delongar. Em outras palavras, é empurrar com a barriga, é ir adiando aquilo que precisa ser feito. Aquilo que não pode ser adiado na nossa vida, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai transferindo, a gente vai deixando para depois. E isso é uma coisa que nos impede de experimentar a transformação na nossa própria vida. É como aquele reparo que você precisa fazer no carro ou em casa, mas vai adiando, enrolando, e acaba por se passar muito tempo e as coisas vão ficando estagnadas ou regridem para uma situação ainda muito pior. A procrastinação, ela tem o poder de nos paralisar. Ela tem o poder de nos embaraçar a nossa vida. Foi o que o autor da carta aos Hebreus observou na vida de algumas pessoas. Vamos todos ler juntos o que diz aí, Hebreus capítulo 5, verso 12. Pega seu guia de estudo e vamos todos ler juntos. Você pode ler no guia, pode ler na projeção. A Bíblia diz aí o quê? Depois de tanto tempo... Aqui, queridos, o escritor, a carta aos Hebreus, ele identifica alguém que estava procrastinando. A gente percebe que, segundo o escritor aos Hebreus, esses crentes aqui eram crentes procrastinadores. Eram crentes que haviam adiado o seu processo de crescimento. Durante o tempo decorrido, eles escolheram adiar o seu crescimento, enrolar, delongar em seu processo de maturidade. Queridos, é possível que eles tenham encontrado muitas desculpas para não amadurecerem em seu relacionamento com Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus questionam. Era para vocês já serem adultos na fé, mas vocês continuam ainda como meninos. Eram para vocês terem experimentado maturidade, crescimento, mas vocês ainda dependem de leite, do beabá do Evangelho. Por que isso? Porque esses crentes, eles adiaram a maturidade, eles delongaram, eles não quiseram crescer e experimentar. Eles encontraram muitas ou deram muitas desculpas para não experimentarem a maturidade e o crescimento espiritual. Na verdade, sempre encontramos desculpas para mudar alguma coisa na nossa vida. A gente dá desculpas sempre para coisas que a gente não quer mexer no nosso caráter, não quer mexer na nossa vida. A gente prefere ficar adiando uma dor, uma ferida, um mau hábito, um pecado na nossa vida, ao invés de querer mexer naquilo. A gente nunca escolhe a transformação, mas a gente sempre empurra com a barriga aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida. Quais são as desculpas que você tem dado para não mudar? Para não fazer mudanças significativas e duradouras na história da sua vida? Pastor, mudar é uma coisa fácil? Não. Uma das coisas mais difíceis é mudar. E uma das razões é que ao longo de toda uma existência, a gente vai desenvolvendo defeitos e imperfeições na nossa vida, que se encontram tão enraizadas em nós, que já fazem parte da história da nossa vida. Por isso deve haver um forte desejo de mudança, ou seja, uma fome ao ponto da gente cooperar com Deus para que Ele faça as mudanças que Ele deseja fazer na nossa vida. É interessante que a gente não consegue, muitas das vezes,
enxergar questões nas áreas da nossa vida que precisam de mudança. É por isso que a gente tem que firmar uma parceria com Deus, porque Deus, Ele consegue enxergar em nós aquilo que muitas das vezes a gente não consegue enxergar. E quando a gente então desenvolve uma parceria com Deus, quando a gente anda com Deus, quando a gente desfruta de um relacionamento transparente, real, sincero e verdadeiro com Deus, Ele vai descortinando para nós realidades da nossa vida que precisam ser mexidas. E Ele só vai mexer nessas áreas se a gente autorizar. Se a gente der a liberdade e dizer para Deus, Deus, aqui tem essa área da minha vida que o Senhor me ajudou a enxergar e que eu preciso de mudança nela, então eu queria que o Senhor me ajudasse em todo o processo de mudança da minha vida. Então Deus vai trabalhar na sua vida, porque você deu espaço, liberdade, você entregou, você se rendeu, você deixou de controlar, para que Ele pudesse então começar todo o processo de transformação em você. A Bíblia diz aqui, em Romanos capítulo 12, verso 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, transformar aqui significa mudar a condição, mudar a natureza, a função e até mesmo a identidade de algo ou de alguém. Na verdade, Deus, Ele quer mudar mais do que os nossos comportamentos. O que Deus quer mudar é a nossa forma de pensar. Tem muita gente que ainda não experimentou a cura, ou não fez a decisão pelas escolhas de cura, é porque o problema está na sua mente. São pessoas com a mente cauterizada, são pessoas que não mudam a forma de pensar de maneira alguma. Ah, pastor, mas eu aprendi assim com a minha tradição familiar. Ah, pastor, as coisas sempre foram desse jeito na minha vida. Eu não posso pensar de outra forma. E você vive uma vida medíocre, porque exatamente você tem um pensamento medíocre. Você está embaraçado numa fortaleza mental que não te impede, que te impede de pensar em novidade, em algo diferente, em coisas novas. Então você fica amarrado naquele pensamento e continua então praticando os mesmos comportamentos. Deus nunca vai mudar os seus comportamentos antes de mudar a sua maneira de pensar. Primeiro Ele começa na nossa mente. Ele começa no nosso pensamento, na nossa maneira de pensar as coisas. Mudar somente o comportamento é como podar ervas daninhas no jardim, ao invés de arrancá-las. Elas sempre voltarão a crescer, a menos que sejam arrancadas pelas raízes. Existem coisas na nossa vida que não podem ser cortadas superficialmente. Existem cirurgias espirituais que Deus precisa fazer na nossa vida, e Ele precisa ir na raiz dos nossos problemas. Porque senão, queridos, nós não vamos experimentar a transformação que Deus deseja fazer na nossa vida. Se alguém deseja mudar a maneira como vive, deve mudar a maneira como pensa. Todas as nossas ações e atitudes começam com a maneira com que pensamos. Para mudar, precisamos passar por uma intensa e gradativa renovação da nossa mente, e para isso necessitamos mudar alguns focos do nosso viver. Todos nós, queridos, queremos experimentar mudanças duradouras. Nós estamos cansados de experimentar mudanças paliativas, mudanças passageiras. Se você é alguém que vive altos e baixos em algumas áreas da sua vida, uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você está no monte, outra hora você está no vale. Sabe o que isso significa dizer?
que você está trabalhando de maneira paliativa na sua vida. Você não está tratando seriamente aquilo que precisa ser tratado. É por isso que você vive altos e baixos. É por isso que você vive numa constante, numa gangorra. É porque as mudanças que você tem aplicado na sua vida são mudanças passageiras. Você muda hoje de forma paliativa, de forma superficial. Aí você sobe um pouquinho na vida, passou alguns dias, você está lá no fundo do poço de novo. Deus, Ele tem mudanças duradouras para você. Deus quer mudar você com mudanças que venham realmente ter significado. E mudanças duradouras dependem de mudanças na nossa maneira de pensar. Pastor, então quais são os passos que eu preciso dar para fazer a escolha da transformação? Em que eu preciso focar mais para que eu possa mudar? É a questão de foco, talvez. É só você direcionar a sua visão para outras coisas. Talvez você ainda não experimentou uma transformação da sua vida, porque o seu foco esteja errado. Então, para a gente mudar, a gente tem que mudar a nossa mente. Quando a gente muda a nossa mente, a gente muda a direção do nosso olhar. A gente passa a focar naquilo que é mais importante. Em primeiro lugar, então, para alcançar a cura através da escolha da transformação, anote aí. Foque no poder de Deus e não em sua força de vontade. Primeira coisa importantíssima, Marcelo, é mudar a visão. É focar no poder de Deus e não em sua força de vontade. Quando eu tento mudar pela minha força de vontade, essas mudanças, elas até ocorrem na nossa vida. Mudar pela força de vontade nossa, pastor, gera mudanças? Gera. Mas não são mudanças duradouras. Força de vontade é importantíssimo no processo de cura, mas não é o essencial. Você precisa de alguma coisa a mais. Porque se você tem tentado vencer e mudar por si mesmo, então você já sabe muito bem que força de vontade não é o bastante para trazer mudanças duradouras e definitivas na sua história de vida. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Simples. Quantas vezes você tentou fazer regime? Quantas vezes você tentou fazer ginástica? Parar de mentir, parar de fumar, parar de adulterar, de fornicar, esquecer uma dor do seu passado, confiando na sua força de vontade, e você nunca conseguiu, você nunca venceu, você nunca superou aquilo que está te atrapalhando no desenvolvimento da sua vida. Quantas tentativas suas foram frustradas, quantos momentos de decepções você teve que enfrentar, porque você tentou mudar por si mesmo. É até possível conseguir por algum tempo, mas quando a pressão vai aumentando, a gente vai fraquejando novamente. Por isso, somente a força de vontade não é suficiente para mudar a realidade da nossa vida. A gente precisa muito mais do que força de vontade para que mudanças duradouras aconteçam na nossa vida. De fato, o que a gente precisa para mudar e essa mudança durar em nós é do poder de Deus liberado sobre a nossa vida. É o poder de Deus que vai nos dar a direção. É o poder de Deus que vai nos conduzir a mudanças duradouras. Veja só o que diz Jeremias, capítulo 13, verso 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Segundo a resposta dessas perguntas, é impossível. Por si mesmo,
O etíope não pode mudar a sua pele. Por si mesmo, o leopardo não pode mudar as suas pintas. Aí Deus completa a palavra dizendo: assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Por quê? Porque Deus conhece a natureza pecaminosa de cada um de nós. Então, por nós mesmos, pela nossa força de vontade, a gente não vai conseguir mudar, a não ser se Deus estiver numa parceria forte com cada um de nós. Ele diz aqui, assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Deus está dizendo que a gente nunca vai conseguir mudar por nós mesmos. Mas a boa notícia também vem da Bíblia. O apóstolo Paulo diz lá: tudo posso naquele que me fortalece. É por isso, queridos, que a gente precisa orar a Deus reconhecendo que não temos poder para mudar a nossa vida com a nossa própria força de vontade, mas que confiando que Ele nos dará o poder necessário para nos livrar dos nossos defeitos e caráter e os nossos maus hábitos, Ele vai nos ajudar a vencer todas as dificuldades da nossa vida. Ao fazer então a escolha da transformação, estaremos focando em Deus, no seu infinito poder, não em nós mesmos e na nossa força de vontade. Talvez você não conseguiu experimentar transformações duradouras na sua vida, pelo fato de você estar tentando mudar por si mesmo. Você está cansado, fadigado, sobrecarregado. Você tem tido tentativas realmente frustrantes, tentativas que têm trazido só decepção ao seu coração. Deus está te pedindo aqui nessa manhã: pare de lutar com a sua força e passe a lutar com a força que eu estou disponibilizando para você. É isso que Deus está dizendo. Mude o foco. O foco hoje é do controle nas suas mãos. Isso cansa. Isso frustra. Essa manhã é a manhã de você pegar o controle da sua vida e dizer: Senhor, não dá mais para mim. Toma o controle nas tuas mãos. A segunda coisa que eu aprendo nesse bate-papo aqui pela manhã é que para alcançar a cura através da escolha da transformação, foque nas boas coisas e não nas dificuldades. Foque nas boas coisas e não nas dificuldades. Queridos, aqui não se trata do poder do pensamento positivo, mas do poder que a gente tem ao escolher quem vai ocupar ou aquilo que vai ocupar o nosso pensamento. É o que o apóstolo Paulo nos ensina e ele nos dá a dica sobre aquilo que precisa ocupar a nossa mente. Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O apóstolo Paulo está nos ensinando a focar a nossa mente em coisas boas, não nas dificuldades que a gente enfrenta, porque a gente ainda não mudou. Aquele que não muda enfrenta muitas dificuldades. Mas você não tem que ficar focado nas dificuldades que você tem. Você tem que focar em coisas boas, coisas que vão produzir algo novo em você. Focar no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, de excelente, que seja digno de louvor. Paulo aqui nos estimula a mudar a nossa maneira de pensar. Paulo está nos ensinando aqui a trocar a nossa forma de pensar. Por isso
que a única maneira de vencer uma tentação, por exemplo, é desviar o foco da mente para outra direção. Ainda como exemplo, se a nossa mente está impregnada de coisas sobre sexo, o sexo vai ser dominante em nossa vida, será dominante em nossas atitudes, será dominante no nosso comportamento, será dominante na nossa forma de dizer e de falar e de se comunicar com as pessoas, porque a nossa mente está impregnada daquilo que tem nos aprisionado. Aquilo que ganha a sua atenção, ganhou você. Escraviza a sua vida, te aprisiona naquele lugar, te mantém no cárcere. E tem muita gente no cárcere aqui nessa manhã. Tem muita gente aprisionada aqui com fortalezas mentais e que precisam, em nome de Jesus, permitir que essas correntes se arrebentem pelo poder de Jesus. Tem gente aqui que está voando. O seu semblante denuncia isso. Você não sabe nem por que você está aqui sentado. Há uma batalha espiritual nesse lugar. Há uma batalha mental aí, uma fortaleza, uma guerra no mundo espiritual tentando prender você. Mas no nome de Jesus, tudo aquilo que te amarra nessa manhã vai cair pelo poder de Jesus. Esse ambiente vai ficar mais leve pelo poder de Jesus. Quem é intercessor aí sabe o que eu estou falando. Vai intercedendo aí. Porque nós estamos numa guerra espiritual. Então, diante dessa realidade, reprograme a sua forma de pensar. Pastor, como é que a gente pode reprogramar a nossa maneira de pensar? Enchendo a sua mente com a palavra de Deus, que tem mais de 7.000 promessas para você. Memorizando versículos, usando cada texto da palavra de Deus para derrubar as fortalezas da sua mente, para neutralizar os seus pensamentos, tentações e ataques espirituais. Somos transformados pela renovação da nossa mente, e é a verdade de Deus que gera essa mudança, essa transformação. Jesus disse: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, tem crente que precisa de libertação? Tem. Aqui nessa manhã tem alguns que precisam de libertação, porque estão vivendo cativos e oprimidos na sua mente. Estão vivendo num verdadeiro cárcere espiritual e achando que tudo é muito normal que está acontecendo com você. O diabo conseguiu te enganar direitinho, mas Jesus está dizendo para você que se você conhecer a verdade, a palavra dele, se você conhecer ele, ele de verdade vai te libertar. Irmãos, eu vivi muitos anos da minha vida preso à pornografia, achando que isso era muito normal. O diabo dizia: você tem que se aliviar, ser jovem. E eu, que nem um bobo, caía nas armadilhas do diabo. Tem muita gente caindo na armadilha do diabo. Você é um bobo, você é uma boba. Ele está te enganando. Conheça a verdade, e essa verdade do Evangelho vai libertar você. Rompa com aquilo que te prende. Foque nas coisas boas e não nas dificuldades da sua vida. Terceira verdade: para alcançar a cura através da escolha da transformação, foque no progresso, não na perfeição, para você não desanimar. Se a gente olhar com sinceridade para a nossa vida, descobriremos muitas coisas que precisam de mudança. A gente só precisa de um pingo de sinceridade e de verdade com a gente mesmo. Temos aprendido isso, né, pastora C? No 30 semanas. Né, Rosinha? Né, pastora? Né, Assi? Vicente, Roberto? Uma das coisas lindas do nosso grupo de partilha, sexta-feira, foi que um irmão da igreja ele disse assim: o 30 semanas é muito bom,
Porque aqui, até vocês, em outras palavras, que são pastores, estão no mesmo nível da gente. Cara, isso é a coisa mais linda. Porque tem gente aí estudando em seminário para tentar ser super-homem. Para passar imagem daquilo que não é de verdade. Tem gente aí cursando curso de teologia para ser pastor, para se apresentar diante da igreja e dizer assim: eu sou super-homem. Eu sou melhor do que vocês. Balela. Irmão, eu sou tão podre igual a você. Eu preciso tanto da graça de Deus como você. Eu preciso tanto de cura como você precisa. Eu estou entranhado em coisas que têm me impedido de viver uma vida abundante igual a você. A gente só precisa de um pouquinho de sinceridade para a gente ver as áreas da nossa vida que a gente precisa de cura. Que a gente precisa que Deus trabalhe em nós. Trabalhe na nossa vida. No entanto, queridos, só podemos fazer essas mudanças um dia de cada vez. Por isso que a gente tem que focar no progresso, no avanço. Ainda que você tenha andado bem devagarinho, valorize esse passo de um dia de cada vez, porque um dia de cada vez você vai chegar na sua cura, você vai experimentar o seu milagre, você vai ver as coisas que precisam ser restauradas na sua vida. Não apresse um Deus que trabalhe com processos. Não tente correr. Focalize no progresso e não na perfeição, para que você não desanime e estrague tudo aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. É um dia de cada vez. Por quê, pastor? Porque nossos defeitos, dores, traumas e feridas, eles não surgiram na nossa vida da noite para o dia. Da mesma forma, não espere que eles desapareçam da noite para o dia. Mudar uma coisa de cada vez leva tempo. No entanto, comece pedindo a Deus que Ele mostre por onde Ele quer começar primeiro. Seja bem específico naquilo que você deseja mudar. Por exemplo, é uma desonestidade. Pastor, eu sou uma pessoa desonesta. Tem várias formas da gente ser desonesto. Quando a gente fala mal da igreja, quando a gente fala mal do nosso irmão, quando a gente critica alguém da nossa família, a gente está sendo desonesto. Isso é desonestidade. Quando a gente dá um rombo financeiro em alguém que confiava na gente, isso tudo é desonestidade. É essa área que você precisa de cura? Você tem sido desonesto? É uma falta de perdão ou um mau hábito que você desenvolve há muitos anos na sua vida? É uma compulsão por trabalho? É um sentimento de mágoa? É um divórcio mal resolvido que te aprisiona até hoje? É uma traição que você sofreu ou você fez para com seu cônjuge? É um sentimento de medo? É uma compulsão por jogos de azar? É uma compulsão por comida? É um mau hábito de roer unhas? É um vício de pornografia? É um distúrbio na sexualidade? É um sentimento de culpa? É um abuso sofrido no passado? É uma paternidade mal resolvida? É um vício com álcool e drogas? É a maledicência? É um sentimento de ódio? É uma compulsão desenfreada por compras? É uma dependência a vícios sexuais? É uma vida de religiosidade? O que é que você precisa mudar na sua vida? Aonde é que você precisa mexer? Onde é que você precisa de cura? Onde é que Deus precisa começar a trabalhar na sua vida? De forma específica, sendo honesto contigo mesmo, identifique qual é a área e apresente essa área a Deus. E busque uma vitória por dia. Peça ajuda ao Pai, para que você possa viver cada dia em vitória sobre aquele defeito ou fraqueza que você apresentou a Ele e que você deseja de cura para isso. No entanto, acredite que sua cura
virá por meio de processos. É bem lento, bem devagar. Às vezes é demorado. Nós que estamos nos 30 semanas estamos sofrendo. Porque identificamos que vamos terminar esse ciclo. Eu, por exemplo, e vou ter que ficar no ciclo do ano que vem. Porque tem muita coisa que precisa ser curada na minha vida. Muita coisa. Estou perdido, Dudu. Estou na mão de Deus. Estou perdido não. Estou no caminho certo, que é o caminho da cura. Da restauração da minha vida. A Bíblia diz aqui, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca vai desistir de nós. Nunca. No entanto, se você não está disposto a enfrentar os processos dele na sua vida, você também não está disposto a experimentar a cura que ele tem para você. Porque a cura só virá por meio do processo. Você tem que mirar na progressão, no avanço, não na perfeição. Se você mirar, não, eu quero ser perfeito logo. Perfeito você só vai ser no céu. Enquanto aqui você estiver na terra, você vai ser trabalhado pelo Senhor. Se você ficar olhando para a perfeição, você vai desanimar, você vai parar no meio da estrada. Você tem que olhar para o processo de Deus. Muitos que fazem a escolha de andar com Deus e entregar a sua vida a Cristo, ficam desanimados porque não veem muitas mudanças imediatas. No entanto, é preciso se lembrar que isso leva tempo. E a decisão de mudar é uma decisão de entrar em um processo diário com Deus. Entramos numa jornada de transformação diária, de cura na nossa vida. Por isso, não adie mais as suas mudanças. Focalize no seu progresso e não na perfeição, para que você não desista no meio do caminho daquilo que Deus vai fazer de extraordinário em você, para depois fazer através de você. Em último lugar, eu aprendo também que para alcançar a cura através da escolha da transformação, foque em pessoas que te ajudem e não naquelas que te impedem de mudar. O 30 Semanas é um programa da nossa igreja e ele trabalha 3 questões importantes. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, com Deus e com o nosso próximo. Então todo o processo de cura na nossa vida acontece dessa forma. Você está caminhando com Deus, você caminha consigo mesmo e você caminha com o seu próximo. Deus vai trabalhando essas áreas na nossa vida. Mas a escolha aqui da transformação nos pede para a gente focar em pessoas que nos ajudem e não naquelas que impedem a gente de encontrar a cura e a transformação da nossa vida. A Bíblia diz aqui, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E focar em pessoas que nos ajudam e não naquelas que nos impedem é algo fundamental para a nossa cura. Por quê, pastor? Porque nunca vamos melhorar se não mudarmos os relacionamentos que nos influenciam. O que o senhor está querendo dizer com isso? Que você vai ter que se afastar de gente que não promove o crescimento na sua vida. Você vai ter que abrir mão de amizades, ainda que sejam amigos aqui da igreja, porque nem todos que estão na igreja são boas influências. A gente tem andado, querido, muito atrás de carisma. E tem se esquecido de caráter, que é a essência do ser humano. Tem gente criando relacionamentos aqui, porque o camarada é carismático. Mas por trás daquele carisma, ele é um mau caráter. A vida dele nega tudo aquilo que ele diz. E você tem se enganado porque você tem buscado ajuda em gente de carisma. Busque ajuda em gente de caráter. Em gente que tem algo para promover na sua vida.
em gente que tem algo para fazer com que você melhore, não piore na sua caminhada de vida. Eu tenho observado gente aí que era bênção, mas se envolveu com gente de carisma. E só tem piorado. Deus não te chamou para ser pior. Deus te chamou para ser melhor. Não adianta fugir. Processo de cura só é 2. 3. Eu, Deus e alguém. Essas são as ferramentas que Deus usa para curar a gente. Qual é a minha parcela nisso? Eu preciso reconhecer que eu estou doente. Que eu tenho áreas na minha vida que precisa de cura. Qual é a parte de Deus, pastor? Ele tem o poder para nos curar. E qual é a parte das pessoas? Deus levanta gente de caráter para formar o caráter dele na gente. Tá pegando, Léo? 2 Léo. Léo da frente e Léo de trás. Tá firme, Léo? Léo de trás. Glória a Jesus. Vou te batizar esse ano ainda, tá? Para louvor e glória de Jesus. E a sua vida é um testemunho forte de cura e de restauração desde o primeiro dia que você chegou aqui nesse lugar. Se temos um problema, por exemplo, com álcool, a gente não vai ser transformado se a gente continuar frequentando aquele bar com aqueles amigos que nos estimulam a beber. Se a gente tem um problema com maledicência, por exemplo, nunca vamos mudar se a gente continuar andando com gente maledicente, fofoqueiro. Precisamos ter relacionamentos com discípulos de Cristo que desejam nos ver crescendo e melhorando cada dia mais. Por isso é tão importante participar do 30 semanas, de uma célula, de um curso de crescimento, de um ministério saudável na igreja. Essas ferramentas nos aproximam de pessoas de Deus, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que estão buscando cada dia mais a perfeição do perfeito que é Jesus. Se você andar com gente doente, você vai ficar mais doente ainda. Encostou do lado de alguém que é murmurador, rompa com ele. Continue amando ele, continue servindo a ele, mas não ande com ele, porque ele vai apodrecer a sua vida. Ele vai te adoecer. E você não vai chegar no lugar que você precisa chegar, da cura de Deus. A Bíblia diz aqui que assim como o ferro afia, o ferro, o homem afia o seu companheiro. A gente precisa de gente para afiar a gente. Eu gosto da minha equipe pastoral porque eles são sinceros comigo, assim como eu sou sincero com eles. Eu gosto do pastor assim, que ele anota as coisas. E rapaz, como você tem sido uma lixa abençoada na minha vida. Já tivemos conversas difíceis, né, pastor? Assim senta lá, meu filho tem algumas coisas aqui. Quando ele fala isso, vamos lá. Mas passa a lixa. E aquela lixa ali é mais gorda que eu. Por isso que eu estou magro, irmãos. Eu não consigo engordar, porque a lixa, ó, vai deixando eu igual um lápis. Coitadinho da pastora também. Tá rindo de mim? Você também tá um lápis, ó. Talvez você esteja engordando na vida espiritual. Talvez você esteja obeso na sua vida. É porque você não permitiu uma lixa chamada irmão se aproximar de você para abrir teus olhos, para te conduzir ao processo de transformação que Deus quer fazer em você. Meu irmão, entenda bem essa palavra. Você dá mais valor à palavra de pastores aí que você nem conhece. E você não nos ouve. Eu estou cansado de trazer pastor aqui e eles pregam a mesma coisa que a gente prega. E você diz o seguinte: olha como esse pastor abençoou a minha vida. E a gente fica muitas das vezes na nossa. Eu já falei a mesma coisa que ele falou.
Só que é mais fácil você abrir o seu ouvido para quem você não conhece do que para quem você conhece. Talvez ele não tenha coragem de dizer que eu sou igual a você e que eu preciso de cura. Então é melhor eu andar com alguém que reconhece que precisa de cura e restauração na vida, do que andar com gente que tem aparência de pompa e se acha santo demais. Na verdade, ser um religioso. E o 30 Semanas trabalha a religiosidade. Essa sexta-feira agora fomos apertados. Mas Deus está fazendo, irmão, coisa linda na vida de irmãos aqui que estão no 30 Semanas. E vocês vão ver o testemunho no final do ano, na nossa formatura, do poder de Deus na vida daquele que se abre e que entende, que reconhece que precisa de cura. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A Bíblia diz aqui ainda, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Queridos, quando temos a ajuda de outras pessoas, podemos vencer as lutas e as dificuldades da vida. Não devemos tentar sozinhos, porque sozinhos não vamos conseguir a transformação. Precisamos de Deus e de outras pessoas que estejam na mesma busca de transformação e crescimento igual a gente. Precisamos de relacionamento com outros discípulos de Jesus que desejem ver o nosso crescimento. Por isso mesmo é que a igreja existe. A igreja existe para nos ajudar a crescer e a construir uma nova mentalidade. A mentalidade de Cristo Jesus. Ouça esse testemunho e sua vida será completamente edificada. Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da sexualidade, da procrastinação, da codependência impositiva, do orgulho, do medo, da insegurança e da religiosidade. Meu nome é Assi. Olá, meu nome é Tom, sou membro da igreja de Saddleback. Sou um crente em transformação, vencendo nas áreas do alcoolismo e da ira. Anos atrás fui homenageado com o título de o homem mais nervoso do mundo. Porém, hoje estou aqui para compartilhar sobre a escolha da transformação que se encontra em Cristo Jesus. Ao longo dos anos, lutei para ficar calmo diante das situações irritantes da vida. No entanto, ao invés de me tornar paciente, percebi que minha raiva se tornava cada vez mais fora de controle, até que perdi tudo. Desde muito jovem, a raiva sempre foi um fator dominante em minha vida. Em minha casa, meus 4 irmãos e eu estávamos sempre com medo, porque não sabíamos quando minha mãe explodiria. Cheguei a pensar que aquela era uma vida normal. Ainda adolescente, a raiva e a ansiedade dominavam meus pensamentos e minhas ações. Isso provocava um tumulto tão grande dentro de mim, que eu procurei afogar todos esses sentimentos no álcool e nas drogas. Nessa época eu tinha apenas 13 anos. Enquanto a tempestade tomava conta de mim, as únicas coisas que me acalmavam eram a bebida e as drogas. Porém, depois de algum tempo, percebi que após os efeitos do álcool e das drogas, eu me tornava uma pessoa ainda mais irada. Lembro-me que liguei para um amigo e disse que queria dar um fim a isso tudo. Depois de algum tempo, resolvi procurar ajuda. Encontrei um grupo de recuperação que usava 12 passos e no processo descobri que precisava de Deus para a minha completa transformação, o que me levou à cruz. Foi através desse ministério que Deus começou a trabalhar em minha vida e encontrei a paz que tanto precisava. Entreguei minha vida toda a Deus e 3 coisas principais aconteceram. Primeiro, comecei a viver cada dia mais do ponto de vista de Deus. Foi um milagre como toda a minha perspectiva de vida se transformou. Só o fato de saber que Deus estava no controle de todas as coisas trazia paz ao meu coração. Uma paz além da minha compreensão, como diz as Escrituras.
não uma paz que existia em mim, mas uma paz que Deus pôs em mim. Segundo, o amor de Deus começou a substituir a ira na minha vida. Ele me mostrou que tenho valor aos seus olhos, morrendo na cruz por mim. Minha resposta de amor é ter fé de que seus caminhos são maiores que os meus. Por meio da oração, do estudo da palavra, de um andar pela fé de acordo com a sua orientação, Ele transformou minha forma de pensar e fez por mim o que eu mesmo nunca consegui fazer. Pelo seu Espírito encontrei o conforto que sempre procurei. Ele transformou a ansiedade e o desespero em esperança, meu medo em fé e a minha dor em compaixão. Terceiro, tornei-me um dependente de Jesus Cristo, pois experimentei na prática que só Ele pode ajudar-me a controlar a minha ira. A paz que hoje tenho vem apenas de uma relação de dependência de Jesus. Eu ainda luto contra a ira. Às vezes perco a minha paciência, mas já não reajo como o velho e raivoso Tom. Ao invés disso, decido confiar na promessa de Deus que diz: e tenho a certeza de que Deus, que começou essa boa obra em nossa vida, vai completá-la até o momento em que Jesus Cristo voltar. Eu ainda não sou tudo o que queria ser, nem tudo o que poderia ser, mas para a glória de Deus, não sou mais um homem irado e entregue ao álcool e às drogas. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus, porque um dia escolhi a cura através da escolha da transformação. Obrigado pelo silêncio de vocês. Glória a Deus. Fique de pé, querido. Fique de pé. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, em cada um de nós Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então peça a Deus que Ele mostre nessa manhã por onde Ele deseja começar esse processo de transformação. E quando Deus lhe mostrar esse processo de transformação, faça a escolha da mudança, crendo que Jesus é a cura que você precisa. Ninguém sai, eu quero orar por todos aqui. Gostaria que a porta lá atrás fosse fechada. Nós vamos adorar ao Senhor. Você vai dar a mão à pessoa que está do seu lado. E você vai orando e adorando ao Senhor aqui. E a gente vai cantar essa canção. Me dá aqui a cópia, irmã. Essa canção diz assim: escuta quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Aí a gente vai declarar para Ele que a gente confia nele. A gente vai dizer assim: ó, confio em Ti. Confio em Ti. Por que a gente confia em Jesus? Porque a gente crê que Ele é a nossa cura, que Ele é tudo para nós, que Ele é a nossa vida, que não existe outro além dEle, e que nós somos dependentes, a gente precisa dEle na nossa vida. Você vai sentir o toque dEle nessa manhã. O rio dEle vai passar nesse lugar. Creia, creia, creia que Ele é a cura.